A escultura de gelo em forma de cisne estava derretendo sob as lâmpadas de aquecimento, o pescoço elegante começando a pender enquanto a noite se aproximava da meia-noite. Beatriz observava as gotas deslizarem pelas asas cristalinas e pensava em como aquilo representava perfeitamente a sua vida. Algo bonito se desfazendo em nada enquanto todos ao redor celebravam. 30 minutos até o ano novo. 30 minutos até ela estar sozinha em um salão lotado de casais, fingindo que não estava se afogando por dentro. A voz da gerente cortou o ar como uma faca. Beatriz, a mesa 17 precisa de champanhe. E pare de ficar olhando para as decorações. A gente te paga para trabalhar, não para sonhar acordada. Ela pegou mais uma garrafa da estação de serviço, os pés doendo nos sapatos emprestados da colega de apartamento, porque os dela finalmente haviam desistido depois de 2 anos de turnos duplos. O rótulo da garrafa parecia poesia cara. Chateau alguma coisa, Safra alguma coisa. Provavelmente valia mais do que ela ganhava em uma semana inteira. 5 anos servindo às celebrações dos outros. 5 anos assistindo pessoas brindarem a futuros que ela não podia nem sonhar em ter. O celular vibrou no bolso do avental. Ela já sabia o que diria. Não vou conseguir ir hoje à noite. Emergência no trabalho. Desculpa, Bia. Rodrigo, o namorado de 8 meses, o homem que havia prometido finalmente passar um feriado com ela, que disse que este Réveillon seria diferente, que ele provaria que ela importava. O homem que havia cancelado no dia de ação de graças, no Natal, e aparentemente agora também. Beatriz apagou a mensagem sem responder. O que havia para dizer? Que ela realmente acreditou nele desta vez? Que tinha recusado o convite da melhor amiga Juliana porque Rodrigo insistiu que precisavam desta noite juntos. Que estava cansada de ser a última prioridade de todo mundo. O salão brilhava com excesso, lustres de cristal lançando luz colorida sobre pisos de mármore. Mulheres em vestidos que custavam mais que o carro dela. Homens usando ternos sob medida, discutindo negócios que ela nunca entenderia. Beatriz se movia entre eles como um fantasma, enchendo taças, removendo pratos, invisível exceto quando alguém precisava de algo. Moça. Uma mão tocou seu cotovelo, gentil mas firme. Um momento, por favor. Ela se virou e esqueceu como respirar. Dante Cavalcanti estava a menos de 1 metro de distância, e as fotografias que ela tinha visto nos jornais não faziam justiça. Cabelo escuro com fios prateados nas têmporas, um rosto esculpido em mármore de Carrara, olhos da cor de café expresso que pareciam ver através do sorriso treinado dela. Ele usava um terno preto que provavelmente custava mais que o aluguel dela do ano inteiro. Mas era a maneira como ele se portava que fazia as pessoas se afastarem, como se a gravidade funcionasse de forma diferente ao redor dele. Todo mundo na cidade sabia quem era Dante Cavalcanti, dono do grupo Cavalcanti, que controlava tudo, desde restaurantes até imóveis e indústrias das quais ninguém falava em conversas educadas. Os jornais o chamavam de empresário. Os boatos o chamavam de outra coisa, um homem que herdou um império construído em sangue e, de alguma forma, o tornou ainda mais poderoso. Senhor, a voz dela saiu mais controlada do que ela se sentia. O senhor precisa de algo. Seu nome. O sotaque dele era sutil, italiano suavizado por anos no Brasil, mas ainda presente nas vogais. Eu venho a eventos neste hotel há 4 anos e nunca perguntei seu nome. O calor subiu pelo pescoço dela. Ele tinha notado. Ela o havia servido inúmeras vezes, sempre cuidadosa para permanecer eficiente e discreta,
nunca imaginando que ele registrasse a existência dela. Beatriz. Beatriz Almeida. Beatriz, ele disse como se estivesse degustando vinho, considerando seu valor, como a flor, como minha avó. Ela ajustou a garrafa de champanhe para a outra mão, hiperconsciente do peso, da condensação fazendo sua palma escorregar. O senhor precisava de mais champanhe, senhor Cavalcante. Não. Ele olhou ao redor do salão com o que parecia desagrado. Eu preciso que você me diga por que está chorando. A mão dela voou para o rosto antes que pudesse se controlar. As lágrimas estavam lá, sutis o suficiente para que ela esperasse que ninguém notasse na luz suave. Ela estava tão focada em manter uma fachada profissional, em não deixar o cancelamento de Rodrigo a destruir, que não percebeu que estava falhando. Estou bem, ela disse automaticamente. Só cansada. Foi uma noite longa. Você é uma péssima mentirosa. A expressão de Dante suavizou uma fração, o que na verdade era refrescante. A maioria das pessoas nesta sala mente tão facilmente quanto respira. Eu deveria voltar ao trabalho. Ela começou a se virar, mas a mão dele pegou seu cotovelo novamente. Em 26 minutos, todos nesta sala vão estar beijando alguém de quem se importam enquanto brindam a novos começos. A voz dele era baixa, destinada apenas a ela. Você merece mais do que passar esse momento servindo pessoas que não te veem. Algo dentro do peito dela rachou. Talvez fosse exaustão. Talvez fossem os 8 meses de promessas quebradas de Rodrigo finalmente a quebrando. Talvez fosse este estranho vendo o que todos os outros perderam, que ela estava afundando à vista de todos. O que eu mereço e o que eu tenho são 2 coisas diferentes, Sr. Cavalcante. Ela puxou o braço de volta gentilmente, profissionalmente. Obrigada pela preocupação, mas estou bem, de verdade. Ela não estava bem, mas estar bem era tudo que ela podia se dar ao luxo de ser. Beatriz conseguiu passar pelos próximos 15 minutos no piloto automático. Mais champanhe, mais sorrisos falsos, mais trabalho invisível que mantinha a celebração fluindo. O cronômetro de contagem regressiva acima do palco da banda mostrava 13 minutos até a meia-noite. 13 minutos até os casais se separarem e ela ficar sozinha, provando mais uma vez que era o tipo de mulher que as pessoas deixavam, não mantinham. Beatriz. Juliana apareceu ao lado dela, a bandeja de garçonete equilibrada perfeitamente em meio ao caos. Acabei de ver Dante Cavalcante te olhando como se você fosse sobremesa e ele estivesse faminto. O que eu perdi? Nada. Ele perguntou meu nome. Só isso. Ela arrumou taças limpas na bandeja com mais força do que o necessário. Não transforme isso em algo que não é. Querida, quando um homem como aquele pergunta seu nome, não é nada. Juliana trabalhava no hotel há mais tempo que Beatriz e tinha visto numerosos homens poderosos desfilarem por estes eventos. Ele não repara no pessoal, não interage com ninguém com quem não esteja fazendo negócios, mas ele reparou em você. Bem, ele pode desreparar em mim. Eu levantei a bandeja e voltei para a confusão. Não estou interessada em ser notada por homens que acham que dinheiro significa que podem ter o que quiserem. Exceto que ela estava mentindo de novo, porque uma parte dela, a parte cansada da indiferença de Rodrigo e da própria invisibilidade, havia se empolgado com a atenção de Dante Cavalcante. Havia se sentido notada de uma forma que não sentia há anos. 10 minutos até a meia-noite. A energia no salão estava crescendo, a antecipação crepitando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Casais gravitavam uns para os outros, reivindicando posições para o beijo perfeito da meia-noite.
A banda tocava algo lento e romântico, e Beatriz tomava muito cuidado para não pensar em como ficaria assistindo tudo isso sozinha. Beatriz Almeida. A voz veio de trás dela, e ela não precisava se virar para saber quem era. Dante Cavalcanti a encontrou de novo. Tenho uma proposta. Ela colocou a bandeja em uma mesa próxima antes de derrubá-la. Quando se virou, ele estava mais perto do que antes, e ela podia sentir o cheiro de sua colônia. Algo caro que lembrava sândalo à meia-noite e coisas que ela não tinha direito de notar. Estou trabalhando, Sr. Cavalcanti. Dante. Ele disse como uma correção, gentil, mas firme. E eu sei que está trabalhando. Isso faz parte da minha proposta. Não estou interessada em propostas. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, afiadas pela exaustão e pelo coração partido, e 5 anos servindo homens que olhavam além dela. Me ouça. Ele olhou para o relógio de contagem. 8 minutos. É só isso que peço. 8 minutos do seu tempo, e depois você pode me dizer não e eu nunca mais te incomodo. Havia algo no rosto dele que a fez hesitar. Não arrogância, embora ele tivesse motivo. Não expectativa, embora homens como ele estivessem acostumados a conseguir o que queriam. Algo quase vulnerável, como se a resposta dela realmente importasse. 8 minutos. Ela concordou contra toda a intuição que mandava ela ir embora. Qual é a proposta? Dante pegou sua mão, o contato enviando eletricidade pelo braço dela, e a levou pela multidão até a varanda do jardim do hotel. O ar de dezembro bateu como um tapa após o calor do salão, mas limpou a cabeça dela, tornando tudo mais nítido. Luzes de fada penduradas em árvores nuas criavam constelações contra o céu escuro. Os sons da festa eram abafados aqui fora, só música distante e risadas flutuando pelas portas de vidro. Eles estavam sozinhos, exceto pelo frio, pelas estrelas e pelo relógio de contagem visível pelas janelas da varanda. 7 minutos. Preciso de um favor, disse Dante, ainda segurando sua mão. E antes que você assuma o pior, não é o que pensa. Você não sabe o que eu penso. Você acha que sou um homem perigoso prestes a te propor algo impróprio. Acha que homens como eu usam poder para pegar o que querem de mulheres como você. Acha que isso é o começo de algo predatório. Ele soltou a mão dela, dando espaço. E você não está totalmente errada em pensar isso. Mas não é isso que é. Então o que é? Minha mãe está lá dentro, naquele salão. Dante apontou para a festa. Ela tem 75 anos. E nos últimos 18 meses, ela tem se convencido de que estou sozinho, que trabalho demais e vivo de menos, que preciso de alguém na minha vida que não seja negócios ou obrigação. Isso é fofo, disse ela com cuidado, não vendo para onde isso ia. Mas não sei como isso me envolve. Ela tem tentado me arrumar com toda mulher elegível no nosso círculo social, filhas de sócios de negócios, amigas da família, mulheres que me veem como um título e uma conta bancária. O maxilar dele endureceu. E esta noite ela trouxe alguém. Isabela Ferrari, filha de um homem com quem estou negociando um acordo. Então, passe a meia-noite com Isabela. Problema resolvido. Exceto que não quero Isabela. Não quero nenhuma das mulheres que minha mãe me empurra porque elas veem oportunidade, não pessoa. Dante se aproximou de novo, os olhos escuros intensos. Quero passar a meia-noite com alguém real, alguém que não sabe do meu portfólio ou se importa com minhas conexões. Alguém que chorou em uma festa porque a vida doía, não porque o investimento dela caiu. Ela ofegou baixinho. Você quer me usar para fazer sua mãe parar de te arranjar encontros? Quero. Ele pausou e uma emoção sutil
passou pelo rosto dele. Quero um momento honesto, em um mar de calculados. Quero beijar alguém à meia-noite que escolheu estar lá, não porque avança a posição dela, mas porque quis. E estou disposto a te pagar por isso, me pagar. As palavras saíram planas, sem emoção, mesmo enquanto a mágoa crescia no peito dela. Claro, claro, isso era sobre dinheiro, sobre uma transação, sobre ela ser contratada para um papel, assim como era contratada para servir champanhe e sorrir para estranhos. 25.000 reais, disse Dante, como se fosse nada. Como se aquela quantia não representasse quase metade do salário anual dela. Por um beijo à meia-noite. Por ficar ao meu lado pelo resto da noite, por convencer minha mãe de que não estou sozinho, de que encontrei alguém que me faz querer ser algo além do império que herdei. 25.000 reais. Ela poderia pagar as dívidas do cartão, cobrir o aluguel por meses. Finalmente consertar o carro que estava adiando. Poderia até visitar a mãe em Minas Gerais, algo que não fazia em 3 anos. Mas aceitar significava se tornar o que ela sempre recusou ser. Algo comprado, algo possuído, algo menos que humano. Não. A palavra saiu antes que pudesse repensar. Não estou interessada em ser sua namorada contratada. Não importa quanto ofereça. 5 minutos. A expressão de Dante mudou. Surpresa, depois algo que poderia ser respeito. Então não faça pelo dinheiro. Faça porque em 5 minutos você vai estar sozinha enquanto todo mundo ao redor celebra. E talvez possamos nos salvar disso particular solidão. Não preciso de salvação. Nem eu. Mas talvez possamos simplesmente não estar sozinhos. Só por uma noite, uma meia-noite. Um momento onde nós dois podemos fingir que a vida é diferente do que realmente é. A mão dele se estendeu entre eles, palma para cima. Um convite, não uma exigência. Dance comigo, Beatriz Almeida. Me dê um beijo de meia-noite que não seja manchado por um namorado que não aparece. Me dê um momento honesto com alguém que me vê como Dante, não Cavalcante. O relógio mostrava 4 minutos. Dentro do salão, pelas portas de vidro, ela via casais se reunindo, via a gerente procurando por ela, provavelmente para dar alguma tarefa de última hora. Via a vida que levava há 5 anos, invisível, exausta, desaparecendo lentamente nas celebrações dos outros. Ela pensou em Rodrigo, que cancelou de novo. No apartamento vazio, esperando por ela após o turno acabar. Em acordar amanhã com a mesma vida, as mesmas lutas, o mesmo declínio lento de promessas. Ou poderia pegar a mão deste estranho. Poderia ter um momento de algo diferente. Poderia começar o ano novo com uma escolha que era inteiramente dela. Não sobre dinheiro ou obrigação, mas sobre recusar estar sozinha quando alguém oferecia conexão. Sem dinheiro, disse ela, a mão encontrando a dele. Se eu fizer isso, não é uma transação. São só 2 pessoas solitárias escolhendo não ficarem sozinhas. O sorriso de Dante transformou o rosto dele de intimidador para devastador. Sem dinheiro, só uma dança e um beijo e toda a honestidade que conseguirmos. Ele a puxou para perto, enquanto a banda dentro começava algo lento. Eles dançaram na varanda, o ar frio formando nuvens de respiração. A mão dele quente na parte inferior das costas dela, a cabeça dela encaixando perfeitamente no ombro dele. Ele cheirava a cedro e possibilidades, e quando fechou os olhos, ela quase conseguiu acreditar que era real. Me conte algo verdadeiro, murmurou Dante contra o cabelo dela. Algo que você não conta para as pessoas. Estou cansada de ser invisível. A confissão escapou antes que pudesse parar. Cansada de trabalhar tanto e ainda afundar.
Cansada de homens que prometem aparecer e nunca fazem. Cansada de sentir que estou gritando e ninguém ouve. Eu te ouço. Os braços dele apertaram ao redor dela. E para constar, você não é invisível. Não para mim. Não tem sido desde a primeira vez que te vi sorrir para um cliente grosso com tanta polidez perfeita que todo mundo sabia exatamente o que você achava dele. Ela se afastou o suficiente para ver o rosto dele. Quando foi isso? 3 anos atrás. Gala de arrecadação para o hospital infantil. Um cara estalou os dedos para você como se fosse um cachorro e você trouxe a bebida dele com um sorriso que cortava vidro. O polegar dele deslizou pela maçã do rosto dela. Pensei então que você era a pessoa mais forte na sala. Ainda penso agora. Sua vez, disse ela, a voz baixa logo acima de um sussurro. Me conte algo verdadeiro. Estou aterrorizado de me tornar meu pai. As palavras saíram ásperas, raspadas. Ele construiu este império na violência e no medo. E gastei 20 anos tentando transformá-lo em algo legítimo. Mas toda vez que me olho no espelho, vejo os olhos dele. Toda vez que tomo uma decisão difícil, me pergunto se estou me tornando o homem que jurei nunca ser. A vulnerabilidade na voz dele desfez algo dentro do peito dela. Isso não era o chefe da máfia dos jornais. Era só Dante, um homem com medo do próprio legado, tentando ser melhor que o sangue que o fez. Você me pediu para dançar em vez de exigir, sussurrou ela. Você ofereceu pagar, mas aceitou quando eu disse não. Você se preocupa em se tornar seu pai, o que significa que não é nada como ele. Monstros não se preocupam em ser monstruosos. 1 minuto. A contagem regressiva começou dentro, as vozes inchando em antecipação. Dante a puxou mais perto, a testa encostada na dela, a respiração quente nos lábios dela. Beatriz, falou baixinho, obrigado por me ver, por escolher isso, por me dar um momento honesto em uma vida que foi só jogadas calculadas e expectativas herdadas. Obrigada por perguntar, disse ela baixinho, por me notar, por me fazer sentir que não sou invisível. 30 segundos. A multidão dentro estava cantando agora, os números caindo como batidas de coração. 20, 15, 10. Vou te beijar quando o relógio bater 12, disse Dante. Os lábios tão perto dos dela que ela já sentia o gosto da promessa. E vai significar algo. Não porque estou te pagando ou porque é conveniente, mas porque, agora, neste momento, você é a única coisa no meu mundo que parece real. 5, 4, 3. Me beije, Dante Cavalcante. 2, 1. E faça valer a pena. 00:30. A boca dele encontrou a dela enquanto o mundo explodia em celebração. Fogos de artifício iluminando o céu, buzinas soando, rolhas de champanhe estourando, estranhos gritando Feliz Ano Novo. Mas tudo sumiu sob a sensação dos lábios de Dante nos dela. A maneira como a mão dele segurava a nuca dela como se ela fosse preciosa, o gosto de possibilidade e risco e algo perigosamente como esperança. O beijo não era nada como os selinhos preguiçosos de Rodrigo. Isso era consumidor, devastador, uma promessa e uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Dante a beijou como se ela fosse oxigênio, e ele estivesse sufocando, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele fazia a vida inteira. Quando finalmente se separaram, os dois ofegantes, os fogos ainda iluminavam o céu em ouro, prata e azul. Bom, conseguiu dizer ela, as mãos agarradas na lapela do paletó dele para não cair de joelhos. Feliz Ano Novo, Beatriz. O polegar dele acariciou o lábio inferior inchado dela. Embora eu tenha uma confissão. O quê? Eu menti antes sobre ser só uma noite.
O olhar escuro dele prendeu o dela com uma força que fez a barriga dela se encher de borboletas. Não quero só uma noite. Quero café da manhã amanhã. Quero te levar para jantar. Quero saber tudo sobre você. O que te faz rir? O que te faz chorar? Por que você está desperdiçando seu brilho servindo champanhe para pessoas que não merecem? Dante, mas só se você quiser também. Ele deu um passo atrás, dando espaço para ela respirar e pensar. Sem pressão, sem obrigação, sem dinheiro. Só um homem pedindo a uma mulher se ela quer ver aonde isso leva. Pelas portas de vidro, ela viu Juliana dando um joinha exagerado. Viu a gerente olhando irritada por ela ter sumido. Viu Francesca Ferrari varrendo a multidão com os olhos, provavelmente procurando Dante. E via sua velha vida esperando, os turnos duplos, as promessas quebradas de Rodrigo, o moedor lento da sobrevivência que não deixava espaço para a alegria. Ou poderia escolher algo diferente. Poderia arriscar com um homem que a viu quando todos os outros olharam além. Poderia começar o ano novo com possibilidade em vez de resignação. Café da manhã, disse ela, a palavra soando como pular de um penhasco. Amanhã, mas eu pago meu próprio café. A risada de Dante foi genuína e calorosa. Justo. Embora eu deva te avisar, faço um café excelente. Receita de família passada pela minha avó. Você pode repensar sua independência depois de provar. Eu arrisco. Ele tirou o celular do bolso e por um instante ela pensou que ele a dispensaria, passaria para coisas mais importantes. Em vez disso, entregou o aparelho para ela. Seu número, para eu te buscar amanhã ou te mandar o endereço se preferir encontrar lá. O que te deixar confortável. Ela digitou o número com mãos trêmulas, uma parte ainda não acreditando que isso estava acontecendo. Quando devolveu o celular, ele ligou imediatamente, o celular emprestado dela tocando no bolso do avental. Agora você tem o meu, disse ele, caso mude de ideia, ou precise de algo ou só queira falar com alguém que acha você notável. Você não me conhece o suficiente para achar que sou notável. Então me deixe conhecer. Ele pegou a mão dela, levando-a aos lábios em um gesto que devia parecer antiquado, mas, em vez disso, pareceu íntimo. Me deixe descobrir todas as formas em que você é notável, Beatriz Almeida, começando amanhã de manhã. Uma garganta pigarreou atrás deles. Juliana estava na porta tentando esconder o sorriso. Beatriz, odeio interromper, mas nosso turno acabou há 7 minutos e acho que nossa gerente vai explodir se você não vier assinar a saída. Já vou. Ela se virou para Dante, de repente, incerta. O momento estava acabando, a realidade se reafirmando. Deveria ir, você deveria. Mas ele não soltou a mão dela. Beatriz, obrigado pela dança, pelo beijo, por me dar a melhor meia-noite que tive em anos. Foi só um beijo. Não, o olhar dele era sério, intenso. Foi uma escolha. Você escolheu me ver como humano em vez de manchete. Escolheu conexão em vez de segurança. Escolheu acreditar, mesmo por um momento, que algo bom poderia acontecer. Ele finalmente soltou a mão dela. Isso não é só um beijo. Isso é coragem. Ela fugiu antes de fazer algo bobo, como beijá-lo de novo. Juliana pegou o braço dela no momento em que passou pelas portas, arrastando-a para o elevador de serviço com excitação contida. Beatriz Maria Almeida, você tem exatamente 90 segundos para me contar o que diabos acabou de acontecer antes que eu morra de curiosidade. Ela apertou o botão do elevador repetidamente. Dante Cavalcante, o Dante Cavalcante. O homem que manda na metade da cidade e não namora ninguém. Só dançamos, só isso. Mas os dedos dela tocaram os lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo dele.
Ele precisava de alguém para dançar à meia-noite, e eu estava disponível. Querida, aquilo não foi só dançar. Juliana se abanou dramaticamente. Aquilo foi o começo de algo. Eu senti o calor do salão. Toda mulher ali dentro estava pronta para te matar de ciúmes. O elevador as depositou na área do staff, onde garçonetes exaustas assinavam a saída, comparavam gorjetas e reclamavam de clientes difíceis. A gerente a chamou com irritação mal disfarçada. Almeida, você não pode sumir durante um evento. Não me importa se o próprio Dante Cavalcante te pediu para dançar. Você está no relógio até eu dizer que não está. Ela empurrou uma prancheta. Assine a saída e da próxima vez lembre que é staff, não convidada. Beatriz assinou sem discutir, cansada demais e sobrecarregada demais para brigar. Mas enquanto trocava o uniforme pelas roupas normais, continuava tocando o celular no bolso. O número de Dante Cavalcante estava lá. Ele a convidou para café da manhã, a beijou como se ela importasse. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que talvez importasse. Juliana a levou para casa, no Fiat velho dela, interrogando o caminho todo sobre as intenções de Dante, a reputação dele e os boatos sobre os negócios da família. Beatriz respondeu vagamente, ainda processando tudo sozinha. Quando finalmente a deixou no prédio, Juliana pegou sua mão. Seja cuidadosa, disse ela, o humor habitual sumido. Homens como Dante Cavalcante são perigosos, não só pelo que fazem, mas pelo que te fazem sentir. Como se você fosse especial, importante, digna da atenção deles. Só proteja seu coração, tá bom? Eu mal o conheço, é só café da manhã. Querida, aquilo não foi um beijo de só café da manhã. Juliana apertou a mão dela. Aquilo foi um beijo que muda a vida. E eu quero que você seja feliz. Só quero que seja segura também. Beatriz subiu as 4 escadas até o apartamento, os pés gritando nos sapatos emprestados. Dentro, o espaço estava escuro e frio. Ela tinha diminuído o aquecedor antes de sair para economizar. O celular apitou enquanto destrancava a porta. Obrigado por esta noite. Durma bem. Amanhã eu te mostro o melhor café da cidade. Dante. Ela olhou a mensagem por um longo momento, depois respondeu. Amanhã ainda vou pagar meu próprio café. A resposta dele veio imediata. Vamos negociar. Boa noite, Beatriz. Ela adormeceu com o celular na mão, um sorriso no rosto e esperança crescendo fundo no peito pela primeira vez em muitos meses. A manhã seguinte chegou cedo demais e brilhante demais. Beatriz acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas finas e imediatamente entrou em pânico sobre o que vestir. Vestia-se diferente para café da manhã com um chefe da máfia? Havia um guia de etiqueta que ela perdeu? O celular mostrou 3 mensagens. Uma de Juliana, exigindo atualizações. Uma de Rodrigo, finalmente respondendo ao silêncio dela com um pedido de desculpas meia-boca. E uma de Dante, enviada às 6h52 da manhã. Bom dia. Ainda interessada em café da manhã? Por favor, não se sinta pressionada se mudou de ideia. Dante. Ela tirou uma foto da cafeteira velha e temperamental e enviou de volta. Sua receita de família não pode ser pior que esta porcaria. Que horas? 10 da manhã. Eu te busco. Por favor, me mande seu endereço. Ou se preferir encontrar lá, é o Café Rossi na Rua das Flores. Ela mandou o endereço antes de pensar demais. Depois, passou a hora seguinte agonizando com as escolhas de roupa antes de se decidir por calça jeans e uma blusa simples. As coisas mais legais que tinha que não gritavam tentando demais. Às 9h58, o celular tocou baixinho. Estou aqui embaixo, sem pressa. Ela pegou o casaco e desceu,
cada degrau parecendo caminhar para a beira de um precipício. E se a noite passada tivesse sido mágica de champanhe e fogos e meia-noite? E se, à luz do dia, ele percebesse que ela era só uma garçonete que nem sapatos decentes podia comprar? Dante estava encostado em um carro preto, não uma limusine, graças a Deus. Só um sedã caro, mas não ostensivo. Ele usava jeans escuros e uma jaqueta de couro, parecendo menos chefe da máfia e mais um homem que tomava café em lanchonetes de bairro. "Você veio", disse ele, endireitando quando ela se aproximou. "Você parece surpreso. Passei a noite inteira me convencendo de que você mudaria de ideia, que à luz do dia lembraria que sou Dante Cavalcanti e decidiria que não quer lidar com as complicações." Ele abriu a porta do passageiro. "Obrigado por me provar errado." O Café Rossi era um lugarzinho minúsculo entre uma papelaria e uma floricultura, o tipo de cantinho que turistas nunca acham. Dentro, cheirava a expresso e pão fresco, e o homem mais velho atrás do balcão cumprimentou Dante com afeto que contava anos de amizade. "Dante, pensei que você tinha ficado importante demais para o meu café humilde." O homem o abraçou, depois virou olhos afiados para ela. "E quem é esta? Finalmente trouxe uma moça. Sua mãe vai ficar tão feliz. Rossi, esta é Beatriz. Beatriz, este é Rossi Lombardi. Ele me ensinou tudo sobre café e nada sobre sutileza." Dante a guiou para uma mesinha aconchegante no canto, a mão quente na parte baixa das costas dela. "E antes que ele comece a te interrogar, devo avisar que tudo que você disser vai direto para minha mãe em 1 hora. Sem desculpas." Rossi colocou 2 xícaras de expresso sem perguntar o que queriam. "Sua mãe se preocupa. Eu prometi que contaria se você olhasse para uma mulher do jeito que está olhando para esta." Ele corou as bochechas dela, mas Dante só riu. "Então, você tem muito para relatar. Beatriz, o que quer para o café da manhã?" Rossi faz o melhor corneto da cidade. Corneto parece perfeito. Ela não fazia ideia do que era, mas estava aberta a experimentar qualquer coisa que Dante recomendasse, e Rossi aprovou com um aceno. Quando Rossi foi para a cozinha, Dante se inclinou sobre a mesa, a expressão séria. "Devo ser honesto. Te trazer aqui significa algo no meu mundo. Rossi me conhece desde os 8 anos. Era amigo do meu pai, depois virou meu. Este café é um dos poucos lugares onde posso ser só Dante, não Cavalcanti. Você está me avisando ou tentando me assustar? Nenhuma coisa nem outra." Só dando contexto. A mão dele alcançou a dela sobre a mesa. "Ontem à noite foi mágica de meia-noite. Esta manhã é realidade. E eu queria que você visse minha realidade antes de decidir se quer mais dela. Sua realidade inclui bom expresso e pastéis. Eu aguento isso. Também inclui gente como Rossi reportando nosso café para minha mãe. Inclui sermos vistos juntos em um bairro onde todo mundo conhece todo mundo. Inclui..." Ele hesitou. "Inclui perguntas sobre quem você é e por que Dante Cavalcanti está de repente tomando café com alguém novo. Então isso é você me dando uma saída. Isso é eu te dando informação para uma escolha informada." O polegar dele traçava círculos na mão aberta dela. "Quero te ver de novo, Beatriz. Quero te levar para jantar e aprender tudo sobre você. Mas também preciso que entenda no que está entrando. Minha vida não é privada. Minhas escolhas não são só minhas. Afetam família, negócios, uma rede de pessoas e obrigações que vão gerações atrás." Rossi voltou com pratos de cornetos dourados e um sorriso de aprovação. "Comam, conversem, se apaixonem. Eu afasto os outros clientes da mesa de vocês." Eles comeram em calma relaxada por alguns minutos. Os cornetos folhados e perfeitos, o expresso forte o suficiente para acordar os mortos. Ao redor,
O café enchia com clientes habituais do bairro que saudavam Dante calorosamente, mas não invadiam, respeitando o espaço dele enquanto deixavam claro que ele era um deles. Me conte sobre você, disse Dante quando os pastéis acabaram. Não a versão que você mostra para clientes no hotel, a Beatriz real. Então ela contou sobre crescer em Belo Horizonte, filha de mãe solteira que trabalhava 2 empregos para mantê-las com teto e comida. Sobre o pai indo embora quando ela tinha 6 anos, ensinando cedo que homens eram temporários. Sobre se mudar para a cidade 7 anos atrás, sonhando em ser escritora só para descobrir que sonhos não pagavam aluguel. Sobre a rendição lenta das ambições à sobrevivência, até não se lembrar mais do que queria além de sobreviver outro mês. Ainda escrevo às vezes, contou ela, surpresa com o quão fácil era falar com ele. Coisas bobas, poesia na maioria, histórias que não vão a lugar nenhum. Mas parece manter uma promessa e a garota que eu era, a que achava que importaria. Você importa. A voz de Dante era feroz. E sua escrita não é boba. Sobre o que escreve? Coisas invisíveis, pessoas invisíveis. Ela envolveu as 2 mãos na xícara de expresso precisando de algo para segurar. O barman do hotel, que serve bebidas e nota tudo. O taxista com um doutorado no país natal. A faxineira que fala 4 idiomas, mas finge não entender português quando hóspedes são grossos. Pessoas que todo mundo ignora. Escreva sobre elas, ele disse como uma ordem, gentil, mas absoluta. Me prometa que vai escrever sobre elas, que não vai deixar a sobrevivência matar a parte de você que vê beleza nas coisas invisíveis. Porque você se importa. Porque passo meus dias com pessoas que só veem superfícies, que medem valor em portfólios e poder, e você vê almas. O aperto dele na mão dela firmou. Isso é raro, Beatriz. Isso é precioso. Não perca só porque o mundo torna difícil. Eles conversaram por 3 horas até Rossi precisar sugerir, gentilmente, que outros clientes queriam a mesa. Dante pagou apesar dos protestos dela e a levou de volta ao carro de mãos dadas. O gesto agora parecia natural. Certo. Quero te ver de novo, disse ele ao lado da porta do passageiro. Jantar amanhã à noite, em algum lugar legal, mas não metido, onde eu possa focar em você em vez de gerenciar aparências. Dante. Ela hesitou, precisando dizer algo que ele talvez não quisesse ouvir. Eu não sou Isabela Ferrari. Não sou alguém que se encaixa no seu mundo. Eu sirvo champanhe para gente como você. Não posso comprar roupas de grife. Não sei nada sobre negociações de negócios ou alta sociedade. Ei, Kay. Se você está procurando alguém que melhore sua imagem, pare agora. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, fazendo-a olhar para ele. Não estou procurando alguém que se encaixe no meu mundo. Estou procurando alguém que me faz querer sair dele. Alguém que me lembra que há mais na vida que impérios e obrigações. Alguém que vê Dante, não Cavalcante. A testa dele encostou na dela. É você, Beatriz. Você é exatamente o que procuro, mesmo que ainda não acredite. Isso é loucura. Mal nos conhecemos, então vamos consertar isso. Jantar amanhã, café da manhã depois, almoço, jantar, café, passeios no parque, o que for preciso para nos conhecermos. Não estou pedindo casamento ou que entre na minha vida amanhã. Só peço tempo, chances, a possibilidade de que a meia-noite não foi coincidência. Ela pensou em Rodrigo, que cancelava repetidamente e nunca lutava por tempo juntos. Pensou nos anos de homens que a fizeram se sentir obrigação em vez de prioridade. E pensou em Dante, que estava pedindo, não exigindo, não assumindo, só pedindo se ela daria chances para provar que era diferente. Jantar amanhã, concordou ela.
mas em algum lugar que eu possa dividir a conta. Eu falei sério. Isso não é transação. Anotado. Embora eu ainda pague, e podemos discutir sobre isso com vinho caro. O sorriso dele era devastador. Te busco às 7. Vista o que te faz se sentir bonita. Você poderia vir num saco de papel e ainda seria a mulher mais linda em qualquer sala. Ele a levou para casa, caminhou até a entrada do prédio e a beijou de despedida com cuidado terno, que fez os joelhos dela fraquejarem. Subindo as escadas, o celular já vibrava com mensagens de Juliana exigindo detalhes. Mas sob a empolgação e o assombro e o gosto persistente do beijo de Dante, havia outra coisa. Um sussurro pequeno e persistente de aviso. Homens como Dante Cavalcanti não se apaixonavam por mulheres como ela, e se apaixonassem, vinha com complicações que ela não imaginava. Ei, galera, se você está gostando dessa história de paixão proibida e meia-noite que muda tudo, faz assim, se inscreve no canal agora para não perder o que vem pela frente. E me conta nos comentários, qual foi o beijo de ano novo mais inesquecível da sua vida? Aquele que te fez pensar, uau, isso é real? Compartilha aí, porque histórias como essas unem a gente nessa jornada de romances intensos. Ela passou o resto do dia escrevendo de verdade, não só diário. Escreveu sobre o café Rossi, pessoas invisíveis e beijos de meia-noite que sabiam a promessa. Escreveu até as mãos doerem e a bateria do laptop velho acabar. Palavras fluindo como se estivessem represadas por anos. Quando o celular tocou à noite, atendeu sem checar o ID, esperando o interrogatório de Juliana. Beatriz Almeida. A voz era feminina, mais velha, com sotaque parecido com o de Dante, mais marcado. Eu sou Helena Cavalcanti, mãe do Dante. Precisamos conversar. O sangue dela gelou. Senhora Cavalcanti, amanhã, às 3 da tarde. Estou mandando um endereço. A ligação acabou abruptamente antes que pudesse responder. 2 minutos depois, uma mensagem veio de um número desconhecido. Só um endereço em um bairro que ela nunca tinha ido, seguido de "Venha sozinha". Esta conversa é entre mulheres. Beatriz olhou o celular e o convite para café da manhã de Dante, de repente, parecia muito mais complicado. A mãe dele queria falar e ela suspeitava que não seria uma recepção amigável à família. Ela mal dormiu aquela noite. Ansiedade e expectativa brigando no peito. Na manhã seguinte, se vestiu com cuidado, não tentando impressionar, mas não querendo parecer que não se importava. Às 2h45, pegou o metrô para um endereço que era uma casa elegante em um bairro onde os imóveis faziam os olhos arderem. Uma mulher abriu a porta antes que batesse. Helena Cavalcanti, claramente, mesmo sem apresentação. Tinha os olhos escuros de Dante e estrutura óssea elegante, o cabelo prateado impecável, e o vestido provavelmente valia mais que o carro dela. Beatriz Almeida, entre. Não era um convite tanto quanto uma ordem. A casa era linda, do jeito que peças de museu são lindas, para admirar, não para viver. Helena a levou para uma sala de estar com vista para um jardim privado. Apontou para uma poltrona e serviu o chá que ela não pediu. Você está se perguntando por que te chamei aqui. Helena sentou à frente dela, postura perfeita, expressão impassível. Vou ser direta. Meu filho está sozinho há tempo demais e tenho tentado ajudá-lo a encontrar alguém adequada, alguém que entenda nosso mundo e consiga navegar sem se destruir. E você acha que não sou adequada? Não é pergunta. Acho que você é uma complicação que ele não precisa. Você trabalha em um hotel. Não tem conexões familiares, não entende a vida do Dante. Você é uma distração bonita, mas distrações não duram. E quando acabam, causam danos.
Senhora Cavalcante, me deixe terminar. O tom dela era aço envolto em seda. O pai do Dante construiu um império em força e medo. Quando ele morreu, Dante herdou não só negócios, mas obrigações, inimigos, alianças que exigem gerenciamento cuidadoso. Ele precisa de alguém que fique ao lado dele nesse mundo, não alguém que ele tenha que proteger dele. E você acha que preciso de proteção? Acho que você é uma boa moça que não faz ideia no que está entrando. Helena pousou a xícara de chá delicadamente, os olhos escuros penetrantes. A vida que Dante leva é perigosa, Beatriz. Não perigosamente metafórica. Perigosa de verdade. Pessoas morrem, pessoas somem, esposas viram viúvas, filhos crescem sem pais, e mulheres que amam homens como meu filho passam a vida aterrorizadas que cada adeus pode ser o último. As palavras dela bateram como socos físicos, cada uma acertando no espaço vulnerável onde a esperança crescia porque ela estava certa. Beatriz não entendia o mundo de Dante. Não sabia que perigos espreitavam sob ternos caros e restaurantes familiares. Mas você escolheu isso, disse ela baixinho. Você casou nessa vida, criou um filho nela, sobreviveu. Escolhi porque não tinha escolha. Minha família arranjou meu casamento com o pai do Dante quando eu tinha 21. Aprendi a sobreviver porque a alternativa era impensável. O olhar de Helena suavizou uma fração. Você tem escolhas, Beatriz. Pode ir embora agora antes de se envolver demais. Antes de amar ele tanto que ir embora te destrua. É isso que teme, que eu vá embora e o machuque. Temo que você fique e ele te mate. As palavras foram duras, honestas, raspadas. Já perdi o marido para esta vida. Não vou ver meu filho se destruir tentando te proteger. E ele vai tentar te proteger, Beatriz. Vai fazer inimigos mais perigosos porque vão saber que você é a fraqueza dele. Vai se comprometer tentando te manter segura. E, eventualmente, algo vai ceder. Beatriz se levantou de repente, precisando de espaço da intensidade de Helena, das verdades brutais. Obrigada pela honestidade, senhora Cavalcante. Agradeço o tempo que dedicou para me avisar. É só isso que tem a dizer? Ela se levantou também, surpresa piscando no rosto. Acabei de te dizer que a vida do meu filho pode te matar. E você me agradece pela honestidade. O que quer que eu diga? Que estou aterrorizada? Estou. Que passei os últimos 3 dias questionando minha sanidade por deixar Dante Cavalcante entrar na minha vida. Fiz. Não sei se sou corajosa o suficiente para o que quer que isso vire, não sei. Encarei o olhar dela sem desviar. Mas também sei disso. Seu filho me vê de verdade. E passei a vida inteira sendo invisível para pessoas que deviam me amar. Então sim, estou com medo. Mas também estou disposta a arriscar porque talvez, só talvez, ser vista valha a pena. Helena a estudou por um longo momento, expressão indecifrável. Então, devagar sorriu. Você tem coluna, disse. Bom, Dante precisa de alguém com coluna. Achei que você queria que eu fosse embora, queria ver se iria. Ela cruzou a sala e abriu um armário, tirando um álbum de fotos que ela não notara antes. O pai dele testava pessoas, disse Helena. Colocava em situações impossíveis só para ver como reagiam. Eu odiava, mas aprendi o valor. Você não conhece o caráter de alguém até vê-lo sob pressão. Ela abriu o álbum. Dentro havia fotos de um Dante jovem, 9 talvez, ao lado de um homem que compartilhava os traços dele. Meu marido era duro, mas amava ferozmente. Dante herdou isso, mas também a culpa de um império manchado. Ele tenta limpar, mas o passado não some fácil. Você viu isso nele? Vi. Ele me contou sobre o medo de se tornar o pai.
E mesmo assim, escolhi ficar. Não por burrice, mas porque vejo o homem que ele é agora. Helena fechou o álbum. Você passou no teste. A maioria foge ou mente para agradar. Você enfrentou a verdade. Mas saiba, isso não acaba aqui. Meu mundo tem olhos em todo lugar. Se ficar com Dante, vira alvo. Está pronta para isso? Ainda não sei, mas vou descobrir. Helena assentiu, um respeito novo nos olhos. Então vá e diga a Dante que aprovou. Ele vai rir, mas vai ficar aliviado. Beatriz saiu da casa com pernas bambas, o ar fresco limpando a cabeça. Mandou mensagem para Dante. Sua mãe me chamou. Ela aprovou. A resposta veio rápida. Você é incrível. Jantar ainda standing. Sim, mas agora com menos medo. Os dias viraram semanas em um redemoinho de encontros. Dante era paciente, transparente sobre seus negócios, sobre os esforços para transformar o império herdado em algo limpo. Mostrava o lado legítimo, restaurantes, construções, caridades, mas nunca mentia sobre as sombras. Uma noite, após um jantar em um restaurante discreto no Leblon, ele a levou para um terraço com vista para o mar. 3 semanas desde a meia-noite. Quero te perguntar algo sério. O tom dele era grave. Mudei de ideia sobre ir devagar. Quero você na minha vida de verdade. More comigo. Beatriz piscou, o coração acelerando. Dante, isso é rápido, rápido demais. Talvez, mas o mundo que eu vivo não espera. E eu não quero desperdiçar tempo fingindo cautela quando sei o que quero. Pensei nisso, sobre você morando no meu apartamento no Rio Sul, seguro, confortável, e sobre nós construindo algo real. Mas e minha vida? Meu trabalho? Minhas coisas? Você mantém tudo, seu espaço para escrever, seu emprego se quiser. Só quero te proteger enquanto te amo. Amo? Ele disse, amo. As palavras pairaram no ar salgado. Você me ama? Os olhos dele brilharam sob as luzes da cidade. Amo, desde o primeiro sorriso cortante que vi no hotel. Amo sua força, sua honestidade, a maneira como vê o mundo e sim, quero te proteger. Porque meu mundo tem sombras que não controlo totalmente. Antes que ela respondesse, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela e o rosto endureceu. Preciso lidar com isso. Fique aqui. Ele saiu rápido, deixando Beatriz sozinha no terraço, o coração batendo forte. Minutos se arrastaram em horas. Preocupação cresceu. Quando ele voltou, estava tenso. O que foi? Um fantasma do passado. Nada que não resolva, mas muda tudo. Ela morou com ele 1 semana depois. O apartamento no alto do prédio era luxo sem ostentação. Vistas panorâmicas da praia de Botafogo, cozinha enorme, quarto dela para escrever com vista para o Pão de Açúcar. Dante era atencioso, cozinhava massas da avó, levava para passeios discretos. Mas sombras surgiam, telefones tocando tarde, reuniões que ele saía sem explicar, 4 meses após a meia-noite. Beatriz acordou com um som de vozes baixas na sala. Espiou pela porta entreaberta. Dante no telefone, voz fria. Vitor Ramos não toca nos meus. Manda ele de volta para São Paulo com uma mensagem clara. Ela gelou. Victor Ramos? O nome dos jornais, ex-associado em tráfico. Preso, mas solto por furo processual. Dante desligou. Viu ela na porta. Beatriz. O que você ouviu? O suficiente. Victor é problema? Ele suspirou, passando a mão no cabelo. Era. Parceiro antigo do meu pai em coisas sujas. Eu o cortei quando assumi. Mas ele manda fotos agora. Suas fotos. Vigilância. Ameaçando usar você contra mim. Pânico subiu pela espinha dela. Fotos minhas? Como? Olhos em todo lugar. Meu mundo atrai isso. Por isso quero você aqui. Protegida. Ela tremeu. Isso é loucura. Eu sou alvo agora? Por sua causa?
Não por mim, por eles. Mas eu cuido. Já cuidei. Mandei Vitor embora, hoje. Avião particular para longe com aviso de nunca voltar perto dos meus. Você mandou matar ele? Os olhos dele se arregalaram. Não, sou melhor que isso. Mas ele sabe o custo de mexer com o que é meu. Você é minha, Beatriz. Minha para proteger. Ela sentou no sofá, cabeça girando. Isso é o que sua mãe avisou, perigo real. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos. Sim, mas também é amor real. Fique comigo. Deixa eu te mostrar que vale. Ela hesitou, mas o olhar dele, vulnerável, venceu. Tá, mas com regras. Meu espaço, minha escrita e transparência total combinado. Ele a beijou, selando o pacto. Meses se passaram em rotina tensa, mas doce. Beatriz largou o hotel, focou na escrita com apoio dele. Publicou contos online, ganhou seguidores, Dante limpava negócios, fechava portas do passado, mas Victor não sumiu. Fotos chegavam. Beatriz no mercado, no parque. Mensagens. Ela é linda. Pena se algo acontecer. Dante enfurecia, reforçava segurança. Um guarda pessoal discreto. Câmeras. Beatriz se sentia prisioneira dourada. 6 meses após a meia-noite. Uma noite chuvosa. Dante em reunião fora. Beatriz sozinha escrevendo quando ouviu batida na porta. Achou entrega. Abriu. 2 homens armados. Victor sorriu atrás. Olá, princesa. Dante achou que me mandou embora. Erro dele. Agora você vem comigo. Ela gritou, lutou, mas mãos fortes a arrastaram. Carro escuro pelas ruas molhadas. Victor riu. Dante vai pagar caro por me trair, vendendo meu território para rivais limpos. Agora eu vendo você. Ou mato. Escolha dele. Beatriz rezava, coração disparado. Horas em um galpão abandonado na periferia. Victor negociava por telefone. Dante chegou sozinho, desarmado. Solte ela. É comigo. Victor riu. Você veio. Burro. Homens, peguem ele. Dante lutou como demônio, socos precisos, quebrando ossos. Beatriz pegou uma barra de ferro caída, acertou um atrás. Dante derrubou Victor, joelho no pescoço. Última chance. Some para sempre. Victor engasgou. Tá bom. Dante chamou reforços discretos. Polícia particular, Victor algemado, sumiu para lugar sem volta. De volta ao apartamento, Dante checou ferimentos dela. Você foi incrível, corajosa. Ela chorou no peito dele. Tive tanto medo. Ele a abraçou. Nunca mais. Vou acabar com isso tudo. Vender o que resta sujo, ficar só legítimo, por nós. Ela assentiu. Por nós. O incidente uniu eles mais. Beatriz escreveu o livro inteiro inspirado na jornada. Meia-noite Invisível. Viralizou no Wattpad. Editora comprou. Dante orgulhoso lançou Festa Discreta. 1 ano após a meia-noite. Terraço mesmo, vista para o mar. Dante, de joelhos. Beatriz Almeida, você me viu quando invisível. Salvou minha alma. Casa comigo? Anel brilhava. Lágrimas dela. Sim, 1000 vezes sim. Casaram em cerimônia íntima na casa de Helena, que abraçou forte. Bem-vinda à família. Você mereceu. Vida seguiu com altos e baixos. Beatriz publicou o livro, sucesso nacional. Dante vendeu negócios cinzentos, focou em filantropia, construiu orfanato em nome dela. Filha veio 9 meses após casamento. Isabela, olhos de Dante, sorriso de Beatriz. Família unida contra as sombras passadas. Helena virou avó babona, Rossi padrinho. Juliana madrinha casou com segurança de Dante. Mas nem tudo perfeito. Rivais tentaram uma vez, carro sabotado. Dante lidou, reforçou proteção. Beatriz aprendeu tiro, autodefesa. Não vítima mais. Tornou-se parceira. Noite de cada réveillon, eles dançavam na varanda revivendo meia-noite. Um beijo que começou tudo. Beatriz sussurrava. Você me segurou quando eu afundava. Dante.
e você me salvou do monstro que eu temia ser. Anos depois, livro virou filme Netflix, estrelado por atores famosos. Beatriz roteirista consultora, Dante produtor sombra. Legado deles: amor que venceu máfia, invisibilidade, medo. Prova que meia-noite pode mudar destino. Ei, família linda de romances dark. Se essa história te prendeu do começo ao fim, como um beijo que não solta, se inscreve no canal agora para mergulharmos juntos em mais mafiosos irresistíveis e paixões proibidas que aquecem o coração. Deixa seu like se você shippou Beatriz e Dante desde o primeiro olhar. E nos comentários, abre o coração. Qual lição mais te marcou? Já viveu um momento meia-noite que mudou tudo? Conta a sua história para a gente se conectar nessa comunidade de sonhadores intensos. Quem sabe não vira inspiração para o próximo roteiro. Compartilha com quem precisa de um amor épico hoje. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Até a próxima contagem regressiva.